O sol da manhã iluminava o campo enquanto Maria, com apenas 13 anos, terminava de alimentar as galinhas. Seu pai, o senhor Ernesto, já estava no estábulo ordenhando as vacas, e seu irmão mais velho, Julian, verificava a cerca do terreno. Parecia um dia comum em seu lar rural, mas dentro de Maria tudo havia mudado. Havia semanas que ela sentia um cansaço inexplicável. As náuseas matinais haviam se tornado rotina, mas ela as atribuía ao estresse da escola e das tarefas domésticas. Não queria pensar no que seu corpo começava a evidenciar. Não podia ser possível. Não com sua idade. Naquela tarde, enquanto recolhia lenha perto do rio, sentiu uma tontura repentina. Segurou-se no tronco de uma árvore e respirou fundo, mas a sensação de vertigem não passava. Julian, que estava por perto, percebeu sua palidez. "Você está bem?" perguntou, preocupado. "Sim, só fiquei um pouco tonta", respondeu ela, tentando sorrir. Mas em sua mente o medo a consumia. Sabia que precisava encarar a verdade. Aquela noite, quando todos dormiam, acendeu a pequena lâmpada de seu quarto e pegou um caderno onde anotava as datas de seu último período. Os cálculos não batiam. Com as mãos trêmulas, lembrou-se de cada momento com Lucas, o melhor amigo de seu irmão, e a realidade atingiu com força. Estava grávida. O medo a paralisou. Como contaria ao pai? O que seu irmão faria quando descobrisse? E Lucas? Continuaria ao seu lado? Nos dias seguintes, Maria tentou ignorar os sintomas. Se esforçava para sorrir na escola, trabalhar em casa como sempre e fingir que tudo estava bem. Mas seu corpo não colaborava. A cada manhã era mais difícil sair da cama. Os cheiros fortes lhe causavam náuseas e uma dor estranha no ventre a acompanhava constantemente. Certa tarde, enquanto ajudava seu pai a recolher feno no celeiro, uma tontura forte a atingiu. Tudo ao seu redor girou e, antes que percebesse, seus joelhos cederam e ela caiu no chão. "Maria!" exclamou o senhor Ernesto, correndo até ela. Ele a ajudou a se sentar sobre um fardo de feno e lhe ofereceu água. Seus olhos a observavam com uma mistura de preocupação e ternura. "Filha, o que está acontecendo? Você anda diferente, mais quieta, mais cansada." Maria sentiu um nó na garganta. Seu pai sempre fora seu apoio incondicional, mas como poderia dizer-lhe a verdade? "Estou bem. Só não dormi bem esta noite." Mentiu, evitando seu olhar. Mas o senhor Ernesto não parecia convencido. Apertou os lábios e suspirou. "Você sabe que pode falar comigo, não importa o que seja." Maria assentiu, mas o medo a manteve em silêncio. Naquela noite, sentada na cama com a luz apagada, tomou uma decisão. Não podia continuar escondendo aquilo. Não podia fingir que tudo estava bem. No dia seguinte, depois da escola, iria à cidade e compraria um teste de gravidez. Seu coração batia forte. Em breve não haveria mais volta. Na manhã seguinte, a luz do sol atravessava as janelas da casa, banhando o chão da cozinha em tons dourados. Maria, com a cabeça cheia de pensamentos, tomou café da manhã em silêncio. O senhor Ernesto já estava no campo, como sempre, e Julian tinha saído para trabalhar no celeiro. A casa estava tranquila, mas dentro dela, Maria sentia seu coração bater mais forte que o normal. Quando o sino da escola tocou, soube que o momento havia chegado. Não havia mais como adiar. Durante toda a manhã, sua mente girava sem parar, imaginando como enfrentaria o que estava por vir. Como poderia esconder isso por mais tempo? E o que aconteceria se seu pai descobrisse? Decidiu ir sozinha à cidade. Não contou a ninguém para onde ia. Com uma mochila velha e um suéter cinza, saiu de casa, sentindo o vento fresco do outono acariciar seu rosto. Enquanto caminhava em direção à pequena cidade próxima, as dúvidas a assaltavam repetidamente. Mas algo dentro dela dizia que não podia mais fugir. Na cidade, a farmácia estava tranquila. Maria entrou e foi até a prateleira de testes de gravidez. Olhou para as caixas de diferentes cores e marcas, mas todas lhe pareciam igualmente assustadoras. Por fim, escolheu a mais discreta, a que chamava menos atenção. Aproximou-se do balcão e, com voz baixa, fez seu pedido. "Um teste de gravidez, por favor." O farmacêutico a olhou atentamente, mas não disse nada. Entregou-lhe a caixa sem fazer perguntas. Maria pagou rapidamente e saiu do estabelecimento com as mãos trêmulas. Ao chegar em casa, a tensão era quase insuportável. Fechou a porta do quarto, sentou-se na cama e, com o coração apertado, abriu a caixa. O teste era simples, mas para ela representava a decisão de toda a sua vida. Sabia que não poderia esconder aquilo por mais tempo. "Vamos ver", murmurou para si mesma, seguindo as instruções com mãos nervosas. O resultado apareceu rapidamente. O pequeno símbolo na janela do teste era claro e definitivo. Positivo.
Maria ficou olhando para o pequeno dispositivo, sem saber o que fazer. Um turbilhão de emoções a invadiu. Medo, confusão, angústia e, acima de tudo, um profundo desespero. O que deveria fazer agora? Sabia que Lucas, o garoto com quem vivera seu primeiro amor, não estava preparado para ser pai. E seu pai? Como diria ao Sr. Ernesto que ele se tornaria avô enquanto ela ainda era tão jovem? Depois de alguns minutos, Maria enxugou as lágrimas que corriam por seu rosto. Sabia que não podia permanecer naquele estado por muito tempo. Precisava agir e rápido. Não poderia carregar aquilo sozinha. Decidiu que a primeira coisa a fazer era falar com Lucas. Precisava contar a verdade, mesmo temendo sua reação. Sabia que ele provavelmente ficaria assustado, mas também sabia que ele estivera ao seu lado nos momentos mais doces. Mas antes de tudo, precisava conversar com alguém mais. Alguém que sempre estivera ali para ela. Não importava a circunstância. Seu pai. Sabia que o Sr. Ernesto, apesar de sua forma rústica de ser, sempre fora seu maior apoio. Embora não se sentisse pronta para contar o que havia acontecido, algo dentro dela dizia que deveria confiar nele. Com determinação, saiu do quarto e foi até o celeiro, onde seu pai trabalhava. A luz do entardecer refletia em seu rosto cansado, mas seus olhos se iluminaram ao vê-la se aproximar. Pai, precisamos conversar, disse Maria com voz firme, embora seu corpo tremesse de ansiedade. O Sr. Ernesto olhou imediatamente para ela. Havia algo no tom de sua voz que lhe fez entender que não era um assunto trivial. O que foi, filha? Perguntou, limpando as mãos em um pano. Maria respirou fundo. Era a hora. Não podia mais esperar. Pai, estou grávida. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia que o tempo havia parado. O Sr. Ernesto, imóvel, a observava fixamente, sem dizer uma palavra. Maria esperava que ele reagisse de alguma forma, mas seu rosto permaneceu impassível. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, seu pai falou, e sua voz, embora firme, carregava um tom de preocupação. Filha, não sei o que dizer, mas prometo que você não estará sozinha. Não importa o que tenha acontecido, eu estarei aqui para você. Maria não conseguiu segurar as lágrimas ao ouvir essas palavras. Naquele momento, soube que, apesar de o futuro parecer incerto e assustador, com seu pai ao seu lado, tudo seria um pouco mais suportável. Eu preciso falar com o Lucas, disse ela sem dar muitas explicações. A senhora Margarita assentiu e, sem fazer perguntas, convidou-a a entrar. Alguns minutos depois, Lucas apareceu na sala, com o rosto ainda sonolento. Sua expressão mudou imediatamente ao ver a seriedade nos olhos de Maria. O que aconteceu, Maria? Perguntou ele preocupado. Maria olhou, sentiu o peso do mundo cair sobre seus ombros. Não havia mais volta. Lucas. Eu estou grávida, disse finalmente, as palavras saindo em um sussurro quase inaudível. A reação de Lucas foi imediata. Seu rosto ficou pálido, suas mãos tremiam e ele deu um passo para trás, como se não conseguisse acreditar no que acabara de ouvir. O quê? Como? Perguntou com a voz quebrada, claramente em choque. Maria sentiu uma mistura de emoções ao ver a reação dele. Sabia que o havia impactado, mas não conseguia evitar sentir que ele não estava preparado para assumir a responsabilidade. Eu não sei o que fazer, continuou ele, incapaz de olhar nos olhos de Maria. E agora? O que vamos fazer? Maria se sentiu vazia ao ouvir essas palavras. Não era o que ela esperava, não era a reação de apoio que ela sonhara. Mas sabia que não podia continuar esperando uma resposta diferente. O que estava acontecendo não era culpa de ninguém, era a realidade com a qual ela teria que lidar. Eu vou ter o bebê, respondeu Maria com firmeza. Não sei o que vai acontecer depois, mas eu vou seguir em frente. Não espero que você entenda agora, mas eu preciso que me apoie. Lucas não sabia o que dizer. Ficou em silêncio, olhando para o chão, sem saber como reagir. Maria, sentindo a pressão no peito, se levantou e caminhou até a porta. Eu vou contar para o meu pai, disse com a voz segura, embora seu coração batesse forte, como um tambor. Saiu de casa sem esperar resposta, com a cabeça baixa, mas decidida. Sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas também sabia que não podia voltar atrás. Precisava ser corajosa, porque havia algo dentro dela que não a deixava desistir. Ao chegar em casa, a conversa com Lucas ecoava em sua cabeça. Sabia que em algum momento teria que enfrentar o que estava por vir. Mas, por enquanto, o único que importava era que seu pai fosse seu apoio. E isso lhe dava forças para seguir em frente. A força do pai. Quando Maria entrou em casa, seu pai, Dom Ernesto, estava sentado à mesa da cozinha, observando os animais pela janela.
O campo estava tranquilo, o vento sussurrava entre as árvores, mas dentro de casa a atmosfera estava carregada de tensão. Maria sabia que não podia adiar mais a verdade. O amor e a proteção de seu pai sempre foram seu refúgio, mas naquele momento ela temia que tudo fosse mudar. Pai, disse ela com voz firme, mas nervosa, aproximando-se da mesa, precisamos conversar. Dom Ernesto levantou os olhos e sorriu suavemente, sem saber o que sua filha iria dizer. A relação entre eles sempre foi aberta e próxima, mas algo na atitude de Maria o fez suspeitar que algo não estava certo. O que aconteceu, filha? Perguntou ele, fechando o livro que estava lendo. Maria se sentou à sua frente, olhando suas mãos, que se entrelaçavam nervosamente sobre a mesa. Sabia que seu pai ficaria calmo, mas não sabia como ele iria reagir. Depois de um longo silêncio, suas palavras saíram entrecortadas. Pai, estou grávida. Dom Ernesto não disse nada a princípio. Seu rosto permaneceu impassível, mas seus olhos mostraram algo que Maria não esperava. Não era surpresa nem raiva, mas uma mistura de tristeza e compreensão. Dom Ernesto sempre foi um homem de poucas palavras, mas sábias, e embora o choque tivesse percorrido seu corpo, ele soubera que a resposta não era ficar furioso, mas dar o espaço que ela precisava. Eu sei que não é fácil ouvir isso, continuou Maria, com a voz trêmula, mas o que mais me preocupa é como tudo vai mudar. Eu não sei o que fazer, pai. Dom Ernesto respirou fundo e soltou um suspiro. Seu olhar suavizou ao ver a angústia de sua filha. Ele se levantou lentamente, caminhou até a janela e olhou para o horizonte, como se estivesse procurando as palavras certas. A tranquilidade de sua presença foi tudo o que Maria precisava para acalmar seus nervos. Finalmente, ele se virou para ela. Maria, não importa o que aconteceu nem como chegamos aqui, disse com uma voz grave, mas reconfortante. O importante é o que você fará agora. E eu estarei com você, como sempre estive. Isso não é o fim do mundo. Vamos te apoiar, não importa como, mas sempre juntos. As palavras de seu pai foram um bálsamo para sua alma. O medo que ela havia acumulado em seu peito começou a desaparecer, pois naquele momento ela entendeu que, não importava o que acontecesse, sua família estaria ali para ela. Embora não fosse o que ela planejara, sua vida não parava. Ela começava um novo capítulo. Não sei como vou seguir em frente, disse Maria, com lágrimas nos olhos. Mas vou tentar, pai. Prometo que não vou desistir. Dom Ernesto a olhou com um sorriso cheio de amor. Aproximou-se dela e, sem dizer mais nada, a abraçou forte. Maria sentiu a segurança desse abraço, a força inquebrantável de seu pai, que sempre foi sua rocha. Naquele momento, ela soubera que conseguiria seguir em frente. Não importava o quão difícil fosse o caminho, sua família era sua âncora. No dia seguinte, a notícia de que Maria estava grávida começou a se espalhar pela cidade. Embora no início muitas pessoas cochichassem com desaprovação, logo perceberam que a jovem não estava sozinha. O povo da cidade, em sua maioria, se mostrou compreensivo e muitos ofereceram ajuda, seja com a criação do bebê ou com as tarefas da fazenda. Maria começou a se sentir mais forte. À medida que as semanas passavam, seu corpo mudava, mas seu espírito também se fortalecia. Ela e seu pai trabalhavam juntos na fazenda, e embora as tarefas se tornassem mais pesadas, sempre o faziam em equipe. Apesar da tristeza que havia experimentado no início, logo entendeu que, na verdade, estava recebendo mais apoio do que imaginara. O tempo continuou seu curso, e embora a gravidez de Maria tivesse seus altos e baixos, ela encontrou consolo em sua vida cotidiana. A fazenda, embora exigente, lhe dava uma sensação de propósito, e a cada dia que passava, seus laços com Javier se tornavam mais fortes. Ele estava sempre ali para ela, seja para ajudar com as tarefas, oferecer palavras de incentivo ou simplesmente estar ao seu lado, silenciosamente quando ela mais precisava. Maria começou a perceber que sua vida, que havia sido marcada pela dor e dificuldades, agora estava tomando um rumo diferente. Javier lhe mostrou que a vida não estava apenas cheia de perdas, mas também de novos começos, de momentos que não se tratavam apenas de sobreviver, mas de viver plenamente. Uma tarde, enquanto Maria trabalhava no jardim, Javier chegou com uma notícia importante. Ele estava buscando trabalho fora da fazenda, algo que lhe permitisse ganhar mais dinheiro para melhorar sua situação. Maria parou por um momento, surpresa com o gesto de Javier. "Você vai embora?" perguntou com um nó na garganta. "Não", respondeu Javier rapidamente. "Estou pensando em ficar, mas também quero garantir que possamos ter um futuro melhor. Estou procurando algo que me permita ficar mais tempo aqui." Maria se sentiu aliviada.
embora um pouco confusa. Não sabia como reagir. Durante todo esse tempo, ela havia se concentrado no seu próprio mundo e nas suas preocupações. No entanto, agora via Javier sob uma nova luz. Ele não estava apenas ali para ajudar, mas estava fazendo tudo o que podia para construir algo mais estável para ambos. Naquela noite, depois do jantar, Javier a convidou para dar uma caminhada pelos campos próximos. A luz da lua iluminava suavemente a paisagem, criando uma atmosfera tranquila e relaxante. Enquanto caminhavam em silêncio, Maria não pôde evitar sentir que algo estava mudando. Seu coração batia mais forte, não por medo, mas pela possibilidade de um futuro cheio de esperança. Maria, disse finalmente Javier, quebrando o silêncio, quero que saiba que estarei aqui para você. Para o bebê, para você, para tudo o que vier. Quero construir um futuro juntos, se você quiser. Maria parou por um momento, olhando para Javier com uma mistura de surpresa e emoção. Não podia acreditar que alguém realmente quisesse se comprometer dessa forma, especialmente depois de tudo o que havia acontecido. Mas apesar de suas dúvidas, algo dentro dela lhe dizia que talvez esse fosse o momento certo para se deixar levar por aquela nova esperança que começava a germinar em seu coração. Eu também quero isso, disse finalmente, com a voz suave, mas decidida. Acho que poderíamos fazer isso juntos. As palavras de Maria fizeram Javier sorrir de maneira calorosa, como se todo o peso da incerteza que ambos carregavam sobre os ombros tivesse desaparecido naquele momento. As semanas passaram rapidamente e a gravidez de Maria começou a chegar ao fim. À medida que o dia do parto se aproximava, ela se sentia cada vez mais preparada. Não apenas para ser mãe, mas para enfrentar o que a vida lhe reservava. Javier, por sua vez, permaneceu ao seu lado, ajudando com tudo o que podia. E embora o medo do desconhecido ainda estivesse presente, Maria já não se sentia sozinha. Ela e Javier começaram a construir algo além de um simples compromisso. Estavam construindo uma família, embora de uma maneira diferente do que ela imaginara. Na fazenda, as tarefas eram realizadas com mais harmonia, e o ambiente na casa se encheu de uma sensação de paz que Maria tanto buscava. Já não se sentia mais como uma jovem mãe abandonada, mas como uma mulher capaz de enfrentar tudo o que viesse. E embora a incerteza ainda estivesse lá, também havia amor, solidariedade e esperança. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Maria acariciou sua barriga, sentindo uma conexão mais profunda com o bebê que estava por nascer. Em seu coração, sabia que essa criança seria a chave para tudo que de bom ainda estava por vir. Embora o caminho tivesse sido difícil, ela já não temia o futuro. Sabia que com amor e determinação poderia enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresentasse. E com essa certeza em seu coração, Maria fechou os olhos, preparada para o que estava por vir. O nascimento da esperança. Finalmente o dia chegou. A calma da tarde foi interrompida pelo som das primeiras contrações. Maria acordou assustada, sentindo que algo começava a mudar. Era uma dor suportável no começo, mas ela sabia que o momento estava chegando. A gravidez, que fora longa e cheia de incertezas, finalmente estava chegando ao fim. Javier, que estava dormindo ao seu lado, acordou imediatamente ao sentir o movimento agitado de sua namorada. "Maria, você está bem?" perguntou alarmado, pegando sua mão. Maria assentiu com um sorriso nervoso, embora seus olhos refletissem um cansaço desconhecido. Ela esperava esse momento com emoção, mas agora sentia que o medo e a incerteza a dominavam. "É o momento, Javier", disse com a voz suave, tentando se acalmar. Javier, sempre tão firme e decidido, rapidamente se levantou e começou a se preparar. Sabia o que tinha que fazer. Preparou tudo o que era necessário para o parto em casa, já que as condições não permitiam uma transferência rápida para um hospital. A ansiedade o envolvia, mas ele tentou manter a calma para que Maria não se sentisse ainda mais angustiada. Com rapidez, Javier ajudou Maria a se acomodar e preparou uma pequena área no quarto para o parto. O dia começava a clarear lentamente e a luz dourada da manhã entrava pelas janelas, projetando sombras suaves e reconfortantes nas paredes do quarto. Maria se concentrava na respiração, tentando encontrar calma entre as contrações intensas. Mas, apesar de todo o sofrimento físico, havia algo que a mantinha forte: a certeza de que essa criança seria sua maior alegria. O tempo parecia se alongar, e enquanto as horas passavam, a dor aumentava. Cada contração a deixava sem fôlego, mas Maria não desistia. Pensava no seu bebê, no seu pai em Javier, e isso a impulsionava a seguir em frente.
Javier, sempre ao seu lado, oferecia palavras de incentivo, acariciava seu cabelo e segurava sua mão, não a deixando sozinha nem um segundo. Finalmente, depois de horas de trabalho de parto, Maria sentiu o alívio da pressão e do cansaço. Com um último esforço, o bebê nasceu. O choro do pequeno ecoou pela sala, um som que encheu Maria de uma emoção indescritível. Javier estava ao seu lado, com lágrimas nos olhos, mas com um sorriso cheio de orgulho e amor. Eles haviam conseguido o impossível. E agora tinham um filho, um símbolo de sua força e esperança. Maria, exausta, mas cheia de satisfação, segurou seu filho nos braços. Ele era pequeno, frágil, mas lindo. Javier não conseguiu evitar se aproximar e beijá-lo na testa, completamente apaixonado por essa nova vida que trouxeram ao mundo. É nosso, Maria, nosso filho, disse Javier, sem conseguir conter a emoção. A jovem mãe sorriu, seu corpo cansado, mas sua alma iluminada pela alegria de ter dado à luz. Nesse momento, todos os seus medos desapareceram, e só restou o amor. Nos braços dela estava o ser mais importante de sua vida, e ela sabia que nada poderia separá-la dele. A tarde passou lentamente, e a casa de Maria e Javier se encheu de uma nova energia. Eles haviam superado tantas provas e dificuldades, e agora, juntos, como família, enfrentariam tudo o que viesse. Embora o caminho não tivesse sido fácil, naquele instante tudo parecia perfeito. Maria olhou para Javier, depois para o bebê, e sentiu que finalmente a vida estava lhes oferecendo uma segunda chance. Uma chance de viver plenamente, de ser felizes e de construir um futuro brilhante. Javier abraçou Maria com ternura, sua voz suave, mas cheia de convicção. Eu te amo, Maria, e te prometo que sempre estarei aqui, para você e para nosso filho. Maria sorriu, sabendo que, a partir daquele momento, nada poderia derrubá-la. Ela aprendeu que, mesmo nos momentos mais sômbrios, a luz sempre poderia encontrar um caminho. E nos seus braços, ela tinha essa luz, a mais pura e verdadeira de todas, o amor de seu filho. A força de um novo começo. O sol já havia se posto quando a pequena família se acomodou no quarto. A luz suave da lâmpada iluminava suavemente as paredes, enquanto o bebê descansava no berço, envolto em um cobertor branco. Javier e Maria estavam sentados juntos na cadeira perto da janela, olhando para seu filho com ternura. Embora a jovem mãe ainda sentisse o cansaço físico do parto, seu coração estava cheio de gratidão. Javier, ao seu lado, acariciava suavemente sua mão, reconhecendo que o amor que sentia por ela e por seu filho havia crescido mais do que imaginava. A casa que compartilhavam, embora simples, se sentia mais quente do que nunca. As paredes que antes pareciam frias e vazias, agora estavam cheias de vida, de amor e de promessas para o futuro. A pequena família superou tantas dificuldades e agora, ao olhar para seu filho, sabiam que tudo o que viveram havia valido a pena. Maria, embora cansada, se sentia reconectada com a vida. Foi um caminho longo e difícil, mas tudo o que ela viveu a formou e a fortaleceu. Seu pai, sempre firme ao seu lado, nunca hesitou em dar o apoio de que ela precisava. Embora sua mãe não estivesse ali para vê-la crescer, ela sabia que com seu pai e com Javier sempre encontraria forças para seguir em frente. Este bebê é nossa razão de viver, disse Javier em voz baixa, como se compartilhasse um segredo com ela. Maria o olhou, seus olhos refletindo uma paz que nunca havia sentido antes. O silêncio no quarto era confortável, cheio de amor. No entanto, o pensamento de como enfrentariam a vida daqui para frente ainda os rondava. Javier, que trabalhara arduamente para manter a casa e prover tudo o que era necessário, sabia que com o bebê as responsabilidades aumentariam. Mas ao ver Maria e seu filho, compreendeu que todo sacrifício valeria a pena. Vamos fazer isso juntos, respondeu Maria, como se lesse os pensamentos do parceiro. Sei que não será fácil, mas vamos conseguir. Já superamos o mais difícil. Ambos sorriram, reconhecendo a força que tinham como família. Embora o caminho não fosse simples, sabiam que o amor os manteria unidos. Os desafios continuariam, mas juntos enfrentariam tudo o que viesse. Nos dias seguintes, a vida começou a se reorganizar. Maria continuou cuidando da casa e dos animais, com o apoio de Javier, que sempre se certificava de que não lhe faltasse nada. Apesar dos momentos de cansaço e das noites sem dormir, Maria encontrou forças no amor de seu filho e na promessa de um futuro melhor. Os vizinhos, que antes a olhavam com desdém, começaram a ver com outros olhos o esforço e a dedicação que Maria colocava em tudo o que fazia. Sua força e determinação não passavam despercebidas, e muitos começaram a admirar sua capacidade de superar obstáculos.
Mas o mais importante de tudo era que Maria, embora jovem, já sabia o que significava ser mãe. Não era apenas um título, mas um compromisso para a vida toda. Um compromisso de cuidar, amar e proteger. Aconteça o que acontecer. O amor que compartilhava com Javier e seu filho era seu maior tesouro. E embora o futuro ainda fosse incerto, Maria sentia que, pela primeira vez, tudo estava no seu lugar. Eles haviam começado de novo, juntos. E agora, com uma família para chamar de sua, estavam prontos para enfrentar o que viesse. O caminho à frente seria cheio de desafios, mas com o amor e a coragem que compartilhavam, estavam prontos para seguir em frente, lado a lado. O fim da história não era o fim da jornada, era apenas o começo. O tempo seguiu seu curso, e a cada amanhecer, a vida na casa de Maria e Xavier parecia mais estável, embora ainda houvesse obstáculos a superar. A pequena família começara a se adaptar à nova vida, um dia de cada vez, e faziam isso com mais amor e dedicação do que nunca. Maria aprendeu a lidar com as responsabilidades da casa, cuidando de seu bebê e realizando as tarefas diárias. Apesar das longas jornadas, ela encontrava consolo nas pequenas alegrias. Um sorriso de seu filho, o aroma do pão recém-assado pela manhã, a calma que sentia ao olhar para o horizonte. Ela aprendeu a viver no presente, sem permitir que as dificuldades do passado obscurecessem sua visão. Javier, por sua vez, continuava trabalhando no campo e dedicando todo o seu tempo e energia para fornecer o necessário para sua família. Embora o trabalho fosse duro e exaustivo, a ideia de que estavam construindo um futuro juntos o mantinha motivado. Ele nunca deixou de mostrar a Maria seu amor e apoio, mesmo nos momentos de cansaço. Sabia que não podia falhar com eles. Um dia, depois de várias semanas de muito trabalho, Javier chegou em casa com uma notícia que mudaria o rumo de sua vida. Maria estava no jardim, regando as plantas, quando viu se aproximar com uma expressão de satisfação. "O que aconteceu?" perguntou Maria, sorrindo ao ver o parceiro. Sua intuição lhe dizia que havia algo importante. "Encontrei um trabalho melhor", disse Javier com um sorriso largo. "Um vizinho me ofereceu um cargo na sua fazenda, onde vou ganhar mais. Com isso, poderemos viver mais tranquilos." Maria ficou em silêncio por um momento, processando as informações. Sabia o quanto essa oportunidade era importante, e embora estivesse preocupada com o fato de Javier estar assumindo mais responsabilidades, também entendia que isso era uma porta para um futuro mais promissor. "Isso soa incrível", disse finalmente, pegando a mão de Javier. "Te apoio, como sempre. Sabes que juntos podemos enfrentar tudo." Javier sorriu, grato pela compreensão dela. Embora a ideia de trabalhar ainda mais o preocupasse, sabia que com Maria ao seu lado, tudo seria mais fácil. Agora, com a certeza de que poderiam seguir em frente, sentaram-se para planejar o futuro. Com o tempo, a família foi progredindo. Javier encontrou um equilíbrio entre o trabalho e o tempo em casa, o que lhes permitiu desfrutar mais do tempo juntos. Maria, por sua vez, continuava cuidando de seu bebê e administrando a casa com uma dedicação admirável. Mas os desafios continuavam aparecendo, como a chegada dos frios invernos, que dificultavam as tarefas diárias. Maria, que nunca havia se acostumado com o frio, lutava para se manter aquecida enquanto cuidava do filho e dos animais. No entanto, Javier sempre encontrava uma maneira de tornar a vida dela mais suportável, trazendo lenha para a lareira ou ajudando a manter a casa aquecida durante as noites. Embora as dificuldades continuassem, a união deles os tornava mais fortes. Sempre havia algo que os lembrava da razão pela qual lutavam: o amor, a família e o futuro. Sabiam que poderiam enfrentar qualquer tempestade, desde que estivessem juntos. A cada desafio superado, a relação entre Maria e Xavier se fortalecia ainda mais. O amor que sentiam um pelo outro se transformou em uma força imparável, e nada poderia separá-los. Um dia, enquanto caminhavam juntos pelo campo, com o bebê nos braços de Maria, ambos pararam para olhar o céu. A tarde desaparecia lentamente, tingindo tudo de uma cor dourada e quente. "Olha", disse Maria apontando para o horizonte. "Este é nosso lar. Tudo o que fizemos, tudo o que lutamos, nos trouxe até aqui." Javier assentiu, apertando sua mão com firmeza. "E o que conquistamos juntos é o que sempre sonhei: uma família, um lar e um futuro cheio de esperança." Ambos olharam para o horizonte com gratidão e amor. Embora o caminho não tivesse sido fácil, agora sabiam que tudo valeu a pena. Construíram uma vida sólida, fundamentada no amor, na união e na perseverança.
Naquele momento, entenderam que, apesar dos desafios que ainda poderiam enfrentar, sua história estava longe de ser um conto de dificuldades. Era uma história de superação, de amor e de esperança, e o mais importante era a história deles. O sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu com tons alaranjados e rosados, enquanto Maria, Javier e seu filho caminhavam de volta para casa após um dia de trabalho no campo. À medida que se aproximavam da fazenda, Maria sentiu uma sensação de paz que começava a invadi-la mais e mais com o passar dos dias. Apesar dos desafios que havia enfrentado, sentia que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. E o mais importante, havia encontrado sua verdadeira família. O pequeno corria à frente, brincando com uma bola que tinha encontrado no celeiro. Embora fosse muito pequeno para compreender completamente as dificuldades que sua mãe havia vivido, Maria via nele uma fonte inesgotável de esperança. Ele era seu motor, sua razão para seguir em frente a cada dia, apesar das noites de insônia ou dos momentos de dúvida. Acho que nosso filho está crescendo muito rápido, comentou Javier, observando seu filho enquanto corria. Maria sorriu, sabendo que Javier sempre fora um pai amoroso e atencioso, algo que a surpreendeu no começo, mas que agora já não parecia tão surpreendente. Ele havia superado seus próprios medos e se tornado o pilar da família. Sim, cresce tão rápido que às vezes nem percebo, respondeu Maria, com um olhar terno para o filho. Chegaram em casa e Javier ficou encarregado das tarefas mais pesadas do dia, enquanto Maria preparava o jantar. Sabia que tudo o que faziam, desde trabalhar na fazenda até cuidar da casa, era um esforço compartilhado. Mas também era um esforço cheio de amor, e isso era o que lhes dava energia para seguir em frente. Quando se sentaram à mesa naquela noite, a conversa foi tranquila, cheia de pequenos momentos de alegria e risadas. Maria olhou para seu filho enquanto jantava, tão cheio de vida e sonhos, e pensou em tudo o que havia passado para chegar até ali. Todo o esforço, as dificuldades, o sacrifício, finalmente pareciam fazer sentido. Depois do jantar, Javier se aproximou de Maria, que estava organizando os pratos na cozinha. Maria, tenho uma ideia, disse ele com um sorriso. Ela levantou os olhos, intrigada. O que acontece? Estive pensando que seria bom abrir um pequeno negócio na cidade. Poderia ser algo relacionado com os produtos que cultivamos aqui. Talvez uma pequena loja para vender o que produzimos. Maria olhou pensativa. A ideia era interessante, mas também representava um novo desafio. Não sei, Javier. Já temos tanto trabalho aqui e não quero que isso nos sobrecarregue, respondeu ela com uma leve preocupação. Javier segurou sua mão suavemente e a olhou nos olhos. Sei que é uma decisão importante, mas acho que se fizermos direito, podemos fazer nossa família crescer ainda mais. Estou disposto a trabalhar duro para que dê certo, e sei que você também estaria. Além disso, nossa vida aqui não mudaria, só estaríamos abrindo novas oportunidades para nós. Maria suspirou profundamente. Às vezes, era difícil encontrar um equilíbrio entre os sonhos e a realidade, mas Javier sempre fora seu companheiro em tudo, e sua fé no futuro nunca a havia decepcionado. Vamos fazer isso, Javier. Vamos tentar, mas com calma. Só quero ter certeza de que não perderemos o que mais importa: nossa família. Javier a abraçou, agradecido pela confiança. Faremos isso passo a passo e sempre juntos. No dia seguinte, começaram a planejar o negócio. Decidiram começar de maneira pequena, vendendo produtos frescos da fazenda no mercado local. Maria, com seu novo conhecimento sobre agricultura, conseguiu dar uma abordagem profissional às vendas, e Javier ficou responsável pela organização logística. Embora os primeiros passos fossem lentos, logo começaram a ver resultados. Mais pessoas começaram a conhecer a qualidade dos seus produtos, e aos poucos, o negócio foi crescendo. Enquanto isso, seu filho continuava crescendo, aprendendo a ajudar na fazenda e mostrando um amor pelo campo que surpreendia seus pais. Embora ainda fosse jovem, já começava a compreender o valor do trabalho árduo e a importância de cuidar do que tinham. Nos dias que se passavam, Maria frequentemente parava para observar sua família e se sentia grata. Sabia que a vida nem sempre seria fácil, mas também sabia que sempre teria ao seu lado as pessoas que mais amava. Juntos, não havia nada que não pudessem superar. O tempo passava, e cada novo dia trazia consigo um passo a mais para o futuro que Maria e Javier haviam sonhado. A fazenda florescia, o negócio prosperava e sua família se mantinha unida, mais forte do que nunca. E assim, entre o trabalho no campo,
os negócios na cidade e os momentos tranquilos em casa, Maria e Javier sabiam que haviam construído algo mais do que uma fazenda. Haviam construído uma vida juntos, cheia de esperança, esforço e amor. Um amor que os mantinha firmes, não importando o que o futuro lhes reservasse. O novo começo. O sol estava baixo no céu, banhando a fazenda com uma luz quente e dourada. O ar estava fresco, mas não muito frio, o que tornava perfeito para trabalhar ao ar livre. Maria e Javier estavam no pomar, colhendo os legumes para o mercado. O pequeno, que já tinha mais de 6 anos, os observava brincar no jardim, enquanto ajudava a colher algumas frutas que alcançava com suas pequenas mãos. Maria não conseguia evitar sorrir sempre que via a forma como seu filho se desenrolava nas tarefas da fazenda. Embora ainda fosse jovem, já compreendia a importância de cuidar do que tinham. Havia algo nele que a lembrava de seu próprio pai, aquele homem que fora seu apoio incondicional durante tantos anos. Muitas vezes ela se via pensando em como sua vida havia mudado desde que Javier entrara nela. Lembra-se do primeiro dia que chegamos aqui, quando só pensávamos em sobreviver? Perguntou Maria a Javier enquanto colhia algumas cenouras. Javier parou e a olhou com um sorriso. Sabia a que ela se referia. Aqueles primeiros dias haviam sido uma montanha-russa de emoções. A incerteza, o medo, as dúvidas, mas também haviam sentido uma centelha de esperança que os impulsionou a seguir em frente. Sim, lembro-me. Não sabíamos se conseguiríamos seguir em frente, mas conseguimos, e conseguimos juntos. Maria assentiu com um olhar nostálgico. E agora veja tudo o que conquistamos. Tudo isso é graças a você, Javier. Sem o seu apoio, não sei se teria sido capaz de fazer isso. Ele se aproximou e a abraçou com ternura, agradecendo silenciosamente cada palavra. Os dois sabiam que, não importando as dificuldades, sempre haviam sido uma equipe, e que nada neste mundo poderia separá-los. Nos meses seguintes, o negócio continuou crescendo. Eles se tornaram uma fonte confiável de produtos frescos para muitas famílias da cidade vizinha. Embora o trabalho nem sempre fosse fácil, sentiam-se satisfeitos sabendo que o faziam pela família. Além disso, a fazenda também começara a ser um lugar de encontro para a comunidade. Organizaram eventos de troca de produtos e celebrações que uniram mais pessoas ao redor de sua casa. O menino, que agora ia à escola e fizera amigos com outras crianças da cidade, continuava ajudando no pomar. Maria e Javier estavam orgulhosos dele, pois, embora fosse pequeno, mostrava uma maturidade e responsabilidade que os surpreendiam frequentemente. Mãe, pai, posso levar algumas cenouras para as crianças da escola? Perguntou um dia, segurando uma pequena cesta cheia de cenouras frescas. Maria e Javier se olharam, surpresos e contentes com o pedido. O menino começara a compartilhar o que tinham com os outros, o que para eles era um sinal claro de que, apesar de tudo o que haviam passado, a generosidade e o amor pelos outros ainda viviam em sua família. Claro, filho, você pode levá-las, disse Maria sorrindo. Estou muito orgulhosa de você. Naquele dia, enquanto o filho se afastava com sua cesta, Javier e Maria ficaram em silêncio, observando seu pequeno mundo. O sol começava a se pôr, iluminando tudo ao seu redor com um brilho suave e quente. Embora o caminho não tivesse sido fácil, sabiam que, enquanto estivessem juntos, sempre encontrariam uma maneira de seguir em frente. A vida na fazenda era tranquila, mas cheia de trabalho e sacrifício. Eles aprenderam a aproveitar os pequenos momentos, as risadas de seu filho, os pôr do sol compartilhados em família e a paz que só se encontra ao final de um dia bem trabalhado. Nem tudo era perfeito, mas em seu pequeno canto do mundo, tudo o que importava era o amor e a união familiar. Com o tempo, a fazenda se tornou um lugar próspero, um lugar onde não só cultivavam alimentos, mas também sonhos. O negócio continuou crescendo, e a família seguiu sua vida cheia de esperança, sabendo que, embora o futuro sempre fosse incerto, juntos seriam capazes de enfrentá-lo. O tempo passou e o menino cresceu, tornando-se um jovem cheio de energia, com grandes sonhos para o futuro. Javier e Maria continuavam sendo o pilar de sua vida, apoiando-o em tudo o que fazia, mas agora sabiam que ele também tinha seu próprio caminho a seguir. E embora não pudessem evitar sentir uma mistura de orgulho e tristeza ao ver que o filho se afastava cada vez mais, sabiam que o amor que haviam construído juntos nunca se desvaneceria. A fazenda continuava sendo o coração de sua família, um lugar de trabalho, amor e sacrifício. E em cada canto daquela terra havia uma história de luta, esperança e, acima de tudo,
amor incondicional. Uma história que nunca esqueceriam, porque no final, a verdadeira riqueza da vida não está no que temos, mas nas pessoas que amamos. A mudança que chega. Os meses continuaram passando, e a vida na fazenda seguiu seu curso tranquilo, mas cheio de desafios. Maria e Javier não paravam de trabalhar, mas sempre encontravam tempo para aproveitar a família e valorizar as pequenas conquistas. O filho, que já tinha 8 anos, começava a compreender mais sobre o mundo ao seu redor. Sentia-se muito unido à sua mãe e a seu pai, mas também sentia uma grande curiosidade pelo futuro que o aguardava. Uma tarde de outono, quando o vento começava a soprar com mais força e as folhas caíam aos seus pés, Javier começou a perceber algo estranho em sua saúde. Primeiro foi uma dor leve nas costas, algo que ele pensou que passaria com o tempo. Mas depois, as dores aumentaram. Preocupado, decidiu ir ao médico, embora tentasse não preocupar Maria. Ela, no entanto, logo começou a perceber que algo não estava certo. Javier não estava tão ativo quanto antes e passava mais tempo descansando. Um dia, após voltar do médico, Javier se sentou à mesa da cozinha, com uma expressão grave. Maria entrou e o olhou, perguntando-se por que ele parecia tão sério. Maria, precisamos conversar, disse Javier, tentando sorrir para tranquilizá-la. Maria se aproximou com uma crescente preocupação no rosto. Estava acostumada com a força de seu marido, e vê-lo agora tão preocupado a fez temer o pior. O que acontece, Javier? Perguntou, segurando sua mão suavemente. Javier respirou fundo antes de falar. O médico disse que tem uma doença nos rins. Não é algo fácil de curar, mas com tratamento e cuidados posso seguir em frente. Não quero que você se preocupe, mas precisamos estar preparados. O mundo de Maria parecia desmoronar naquele momento. Tudo o que haviam construído, tudo o que haviam conquistado juntos, de repente parecia frágil. A passagem dos meses deixou marcas na vida de Maria e Javier. Embora a doença de Javier não tenha desaparecido completamente, ele permanecia forte, decidido a não deixar que sua saúde afetasse a família. Em vez de se concentrar no que não podia controlar, Javier focou no que podia fazer. Ser um apoio para Maria e para o filho, que, assim como os pais, estava amadurecendo rapidamente. A fazenda continuava a crescer e a família encontrou formas de se adaptar aos novos desafios que a vida lhes apresentava. Maria cuidava dos animais, da horta e das tarefas domésticas. Javier, embora mais limitado em termos de energia, se dedicava ao cuidado das ferramentas, à reparação de cercas e a qualquer outra tarefa que pudesse realizar sem colocar sua saúde em risco. Juntos, criavam uma rotina que lhes permitia se sentir o mais normais possível, apesar das dificuldades. Um dia, enquanto Maria trabalhava no jardim, Javier saiu ao seu encontro com um sorriso no rosto. Sua aparência, embora um pouco mais cansada, ainda era a de um homem forte e cheio de vida. Maria, quero falar com você, disse, se aproximando. Maria largou a pá e o olhou, esperando que ele falasse sobre alguma preocupação. No entanto, a expressão em seu rosto era diferente da usual, o que a deixou ligeiramente preocupada. Claro, sobre o que é? Perguntou, secando as mãos com um pano. Javier se aproximou dela e a pegou pelas mãos, seu olhar cheio de determinação. Sei que tudo foi difícil, que cada dia foi uma batalha, mas quero que saiba algo, Maria. O que construímos juntos é o mais valioso para mim. E embora a vida tenha colocado obstáculos em nosso caminho, sempre estarei aqui para você e para o nosso filho. Sempre. Não há nada mais importante que a nossa família. Maria sentiu um nó na garganta ao ouvir essas palavras. Sabia o quanto Javier a amava, e esse amor inabalável lhe dava forças para seguir em frente. Mas também sentia uma profunda gratidão pela perseverança dele, pela forma como enfrentava a vida com coragem. Eu te amo, Javier. Sempre amei e sempre amarei. Não importa o que venha, estou aqui com você sempre, respondeu com a voz um pouco trêmula. Javier sorriu e a abraçou com força, enquanto o sol começava a se pôr atrás das colinas. Embora as sombras do dia se alongassem, o amor deles continuava a ser um farol de luz para ambos. A vida seguiu na fazenda, e embora o trabalho não tenha diminuído, agora tudo parecia um pouco mais manejável. A família aprendeu a se apoiar de uma maneira ainda mais profunda. Os pequenos momentos de felicidade, como um jantar juntos, uma tarde de risadas ou um passeio pelo campo, se tornaram as memórias mais preciosas. Enquanto isso, o filho deles, que já começava a assumir responsabilidades na fazenda, se tornava cada vez mais independente. Com o tempo, os dias de trabalho foram se alternando com momentos de descanso,
E, embora as preocupações nunca desaparecessem completamente, a família encontrou paz na sua unidade. Juntos tinham força para superar qualquer obstáculo. Um ano depois, Maria olhava para sua família com um sorriso pleno. A fazenda estava prosperando. Javier ainda lutava contra a doença com coragem. E seu filho já começava a planejar o seu próprio futuro. Embora o caminho nunca tivesse sido fácil, a vida havia mostrado que, com amor e perseverança, tudo era possível. Maria sabia que sua família tinha passado por muito, mas também sabia que o futuro traria ainda mais razões para sorrir. Afinal, a verdadeira riqueza não estava nas colheitas nem nos bens materiais, mas nos laços inquebrantáveis que os uniam. Contudo, o tempo continuou passando, e embora as estações se sucedessem com seu ritmo habitual, a vida de Maria e sua família mudara para sempre. Às vezes, o trabalho na fazenda parecia interminável, mas o esforço valia a pena. Cada dia que passava era um passo a mais para um futuro cheio de esperanças, longe das sombras da incerteza que haviam enfrentado no passado. Javier, apesar dos altos e baixos na sua saúde, nunca perdeu seu espírito positivo. Sua doença ainda era um desafio, mas ele aprendera a viver com ela, a se adaptar às novas circunstâncias. Já não tinha mais a energia de antes, mas sua determinação para seguir em frente nunca se apagou. Sabia que sua família precisava dele, e isso o mantinha firme. Às vezes à noite, Maria o via descansando na cadeira de balanço da varanda, olhando para o céu estrelado, e sabia que ele estava pensando no futuro.